Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, que ela esteja no meu e no seu coração. Aqui é Mansueto Alves, da cidade de Jundiaí, São Paulo. Na mensagem de hoje eu quero falar sobre o jejum. Existem muitos crentes que gostam de parar de se alimentar. Alguns até que passam o dia, até 2 dias, até mais, se alimentando apenas de líquidos. Outros ficam até passando mal, de tanto passar fome. O jejum é algo maravilhoso, mas ele tem que ser uma coisa séria. Não pode ser uma coisa exagerada, para que não se torne sacrifício de tolo. Vamos ver o que diz. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 6. O Senhor diz: acaso não é esse o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo? Deus está perguntando. E que deixe livres os oprimidos, e que despedace todo o jugo. Olha aqui o Senhor fazendo essas 4 perguntas para todos nós. Mas me deixe explicar melhor sobre jejum. As pessoas às vezes têm um pensamento equivocado através do jejum. Elas pensam que é simplesmente ficar sem comer ou beber, mas não é só isso. Se o jejum da pessoa se resumir apenas em ficar sem comer e ficar se alimentando somente com líquidos, isso será apenas uma dieta, que talvez o único benefício que vai lhe trazer é você perder alguns quilinhos. O jejum, além do ato de comer ou beber, ele leva a pessoa também a ser tocada por Deus. Mas tem que ser uma coisa lógica. Se a pessoa é diabética e tem que se alimentar a cada 3 horas, vamos supor, não, vou parar de comer o dia todo. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer danos, ela vai ter problemas, ela vai para o hospital. Você não pode fazer um jejum de 8 horas, de 24 horas, claro que não. Quando o jejum é praticado com transformações, irmãos, acontece no coração da pessoa. Mas quando é praticado de toda forma, de todo jeito, não adianta. Tem que ser feito com a transformação que Deus nos dá. O jejum começa quando a transformação acontece em toda a sua vida. Que as pessoas que estão ao seu redor, elas percebem a sua mudança. E alguém pode perguntar: mas jejuar hoje é válido? Claro que é. O próprio Jesus jejuou. Existem até alguns pastores que dizem que oração é coisa de fariseu. Santo Deus. Ninguém orou mais do que o próprio Jesus Cristo. Na verdade, quando você jejua, é inevitável que as mudanças ocorram. E uma das mudanças é que acabamos de ler, no versículo de Isaías 58, versículo 6, que acabamos de ler. Isso é, você passa a ser uma pessoa diferente. Você passa a querer dar liberdade àquelas pessoas que estão cativos debaixo do seu jugo. Estou falando até daqueles que têm funcionários, empregados, que têm eles como se fossem prisioneiros, exigindo deles o máximo que eles puderem dar. Hoje em dia as empresas trabalham muito com metas e os funcionários às vezes ficam loucos para poder cumprir essas metas. Com medo de perder seu emprego, numa situação caótica como está a economia brasileira.
Mas você precisa pensar que esses jejum que você faz, reduzindo os alimentos, se privando de alguns alimentos, mas se você faz esse tipo de jejum e continua pelo outro lado sendo esse tipo de pessoa, opressora, sendo uma pessoa que se aproveita dos seus funcionários, se aproveita do dinheiro que tem que dar a eles, deixa o funcionário passando necessidade, faltando as coisas em casa e atrasando o pagamento deles e o escravizando cada vez mais, de que adianta o seu jejum? Deus diz: solte as correntes da injustiça, desate as cordas do jugo, ponha em liberdade os oprimidos e rompa todo o jugo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus foi para a cruz para que nós tivéssemos liberdade. No versículo seguinte diz: não é partilhar a sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajudar o próximo? Não é esse o jejum que Deus quer? É sim, meus amados. Esse é o jejum que Deus se agrada. O jejum correto, irmãos, arranca do coração dos homens e das mulheres aquela individualidade individualista que faz essa pessoa viver preso ao seu mundo, pensando somente nas suas coisas, na sua vida, na sua família, e cuidando apenas dos seus interesses, e não está nem aí para a vida do próximo. De que adianta você passar dias de fome, sem comer, sem beber e praticar esse tipo de coisa? Você é uma pessoa egoísta e abominável a Deus. O jejum correto faz a pessoa perceber que ela não está sozinha no mundo e que precisa saber que existem outras pessoas com as quais elas podem se relacionar. Pense em você, crente. Pense em você agora nesse momento, saindo do seu próprio mundo em que você vive, esse mundo egoísta, onde você só pensa em você, e ajudando outra pessoa que precisa de ajuda, que necessita de ajuda. Libertando você desse egoísmo e sendo um exemplo de vida saudável para consigo mesmo e para com a sua família. Um exemplo de homem, um exemplo de mulher, que se coloca no lugar do outro e se dói pela necessidade do seu próximo. Porque você é sal da terra e luz do mundo. E mostrando para essas pessoas que você já não vive, mas Cristo vive em você, através da sua pessoa. Porque Ele mudou a sua vida. Ser cristão, discípulo de Jesus Cristo, é mostrar a transformação que Jesus nos faz no nosso proceder, no nosso caminhar, na nossa maneira de ser. De que adianta você jejuar e às vezes até dentro do seu próprio jejum responder mal, tratar mal as pessoas, exigir que lhe obedeçam, cumpram suas ordens, que fique debaixo do seu jugo, ofende mãe, ofende pai, ofende esposo, ofende esposa, esposa ofende marido, ofende filho. De que adianta? Você está ofendendo a Deus, contrariando a palavra santa. Deus está dizendo para você: isso aí que você está fazendo
É sacrifício de tolo. Não adianta nada. Você não muda. Você não tem transformação. Continua da mesma forma. E assim, meus amados irmãos, nós sabemos que há milhares de pessoas nas igrejas. As igrejas estão lotadas de pessoas dessa forma. Nosso convívio social, pessoas que todos os dias jejua, faz seu jejum, pessoas que todos os dias colocam os seus joelhos no chão, faz suas orações, mas não há transformação nenhuma. O seu caráter continua da mesma forma, cercado de tentações, de pecados, e assim ainda continua, querendo fazer esse jejum de tolo, achando que adianta alguma coisa. Deus quer a sua transformação, irmão. Deus quer a sua transformação, irmão. Porque o que você está fazendo está se tornando um jejum de tolo, se assim você estiver fazendo tudo isso. Então procure mudar, ser mais humano, ter um coração melhor. Procure deixar refletir através de você o Deus que vive em você, o Deus que mudou sua vida, o Deus que lhe arrancou das garras das mortes, da mão de Satanás. O Deus que foi para a cruz e derramou o seu santo sangue, para que você tivesse liberdade. Então você dê liberdade a essas pessoas que estão debaixo do seu jugo, das suas ordens. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Não é irrigando o santo evangelho com o sangue de Deus por esse mundo afora, especialmente nos países árabes. E não é porque você está aqui jejuando que você vai ser melhor, que você vai ser melhor do que esses mártires, que com a sua vida irriga o evangelho, que você vai ser melhor do que eles. Não. Procure ser a imagem e semelhança de Deus. Deus te fez a imagem e semelhança dele. O que Deus quer, na verdade, é que sejamos cada vez mais parecidos com o Filho dele. O seu filho, por exemplo. As pessoas, quando o vê, não diz para ele: esse menino cada dia está mais parecido com o pai. Então você procede de maneira digna de ter gosto de parecer com seu pai. Da mesma forma é Deus quando você procede de maneira correta, ficando mais parecido com Deus. E a sua esposa diz: nossa, poxa, Deus, ele está cada vez mais parecido com Jesus. O seu esposo diz: nossa, ela está cada vez mais parecida com Jesus. É esse o jejum que Deus se agrada. Não penitência de tolo. Porque Deus mudou a sua agressividade, o seu orgulho, o seu egoísmo, o seu caráter foi forjado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o jejum que Deus se agrada. Esse é o jejum certo. A mudança de caráter, a mudança de personalidade. Ela já não é mais aquela mulher que fala tão bruscamente. Ele já não é mais aquele homem que fala bruscamente, que agride com palavras e às vezes chega até a vias de fatos. Isso vale quando o marido se refere à sua esposa dizendo: essa mulher mudou muito. Jesus, como tu és maravilhoso. E a pessoa começa a glorificar a Deus pelo seu proceder, pela mudança que a sua esposa teve, que o seu esposo teve, que o seu filho teve. Onde você fez jugo, onde você pecou, onde você cometeu adultério, querendo impor que só você é o certo, que só você é o correto, que só você é a correta, e você não é, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia para o nosso Deus. Você sabe o que é trapo de imundícia? Era o pano das mulheres, que na época eram os panos que cobria
os leprosos, que não servia para ser lavados, e que as mulheres jogavam fora no lixo, que elas jogavam fora do arraial, israelitas, não serve para nada. A minha justiça e a sua justiça não serve para nada. Agora sabe o que é que serve? Se você deixar resplandecer o Jesus Cristo, que vive na sua vida. Experimente mudar. Esqueça aquilo que aconteceu no seu passado e tente ser uma nova pessoa. Não faça igual às mesmas pessoas que vivem no seu presente. Diga, não, eu vou fazer diferente. Diga, eu pequei, mas me transformei. Me machucaram, me feriram. Mas eu não vou retribuir a isso, usando de violência, de palavras ásperas, de vingança. Porque você colhe o que planta. Se você planta brutalidade e ignorância, você vai receber isso. Se você planta qualquer tipo de coisa que seja ruim para as outras pessoas, você vai colher da mesma forma que você está plantando. Se você fere pela espada você também será ferido. É por isso que nos abrigos de velhos hoje existem muitos pais abandonados. Sabe por quê? Porque não deram amor aos seus filhos. Existem patrões que estão sozinhos. Eles não têm parceiros, eles têm funcionários que não ligam para eles, que não zela por ele, que não tem amor por ele. Por quê? Porque ele não tem amor pelos funcionários. Ele trata seus funcionários como se fossem robôs, escravos, que não tivessem sentimentos, que não se ferisse com os seus julgamentos. No lugar de você julgar, e no lugar de você apontar o erro, ensine, seja um líder. Porque foi isso que Jesus fez. Quando todos que ali estavam com Jesus, ele sempre o ensinava através de parábolas. Ele sempre procurava o melhor meio para ensinar e não dizer que você não serve para nada, que você é incapaz, que você não consegue, que você não passa de um escravo ou que você não passa de um lixo. Não, você não tem que deixar ninguém fazer essa percepção de você, da sua pessoa, porque é isso que nós devemos fazer para ser semelhante a Cristo. Ensinar, mas não estar apontando o erro. Você deve dizer que não quer que as pessoas que estejam à sua volta se sintam com medo, que estejam temerosas quando estão ao seu lado, porque você se sente superior a elas e deixam que elas se sintam inferiores. Você tem que fazer por onde, no seu ambiente de trabalho, onde você chegar, fazer com que as pessoas digam, graças a Deus, o meu patrão, o meu líder chegou, porque ele sabe que você dá valor a cada um deles. E nesse momento, por se sentir à vontade, ele sabe que qualquer problema pode ir até você para você resolver. E nisso você diz, sempre que ele precisar, estarei sempre do lado dele. É isso que Jesus quer que você faça. Que você tenha sempre Jesus no seu coração, para que isso reflita a imagem e a semelhança dele. E com essa palavra no seu coração. E olha, eu não estou aqui julgando ninguém, porque não existia na face da terra e ainda precisa ser muito melhorado em mim, mas mesmo assim não existia alguém na face da terra mais bruto e mais ignorante do que eu. E ainda assim preciso melhorar a cada dia mais. E pedir que Deus apare as arestas que tiver que aparar em minha vida para transformar cada dia mais o meu caráter. Tem que viver com 3 focos. Primeiro, olhar para o seu passado. Mas não é olhar para o seu passado sujo, não.
é olhar para o seu passado lá no Calvário, nas ruas de Jerusalém, na Fortaleza Antônia, nos alpendres de Anás, quando Jesus julgado, quando Jesus enfrentou e apanhou por sua causa, quando Jesus transportou aquele pesado madeiro na cidade santa de Jerusalém, quando ele subiu no Gólgota e ali foi crucificado e as palavras dele foram de amor, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando Dimas, aquele ladrão que estava condenado para ir para o inferno, disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele deu a mais linda, a mais brilhante, a mais fabulosa, a mais linda sentença de um juiz. Ele disse: ainda hoje, em verdade vos digo que estarás no paraíso comigo. Aleluia, Jesus. Lembre disso. Depois faça uma retrospecção da sua vida e veja o Deus que mudou a sua vida e que está no seu coração e que diz todo dia para você: você mudou porque eu faço parte da sua vida. Porque o Espírito Santo, o meu Espírito Santo, habita em você. E depois disso, olhe para a frente e veja desde o alto de onde virá Jesus Cristo, para te buscar. Glórias a Deus, aleluia. Para você fazer parte das bodas do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Que coisa mais linda. E naquele dia, nós ouviremos: seja bem-vindos, bendito de meu Pai. A ti pertence o meu reino. Aleluia. Fica com essa palavra no seu coração. Mude o seu viver. Permita que o Espírito Santo faça uma varredura na sua vida. Mudar teu comportamento, a tua visão de vida. Olha para cima. Quando estiver se sentindo fraco, pecador, sem perspectiva de vida, saia para fora da sua casa e olhe para cima. E diga: como Deus pode transformar a minha vida. Essa mensagem é para você. Deus falando ao seu coração. Se você mudar, você vai ver que é muito melhor. Deixar Deus resplandecer na sua vida. E todos disserem para você: vixe, como ele virou um bobinho, como ela virou uma bobinha, já nem liga mais para nada. Todos dizem as coisas, todos falam dela, todos falam dela, falam dele, e eles não estão nem aí. Do que um cabra dizer: que mulher estúpida, que homem estúpido, ignorante, sem futuro. É muito melhor dizer: Jesus transformou a vida dela, transformou a vida dele. E hoje eles são uma nova criatura em Cristo Jesus. Pense nisso. Eu sou Mansueto Alves e essa foi mais uma mensagem de Deus para a minha vida, para a sua vida. Fica na paz, fica com Jesus, que por amor a mim e a você, ele foi para a cruz.